Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Canção muito conhecida na voz do nosso irmão em Cristo, Fernandinho. Fala sobre Abraão. E eu aqui fazendo meu devocional, estava lendo sobre Abraão. E Deus falou muito comigo num trecho que encontra-se no livro de Romanos, capítulo 4, e eu vou ler aqui para você a partir do versículo 17. Presta atenção. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Veja que palavra linda e poderosa. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se já existissem. E Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu. Enquanto eu estava aqui fazendo meu devocional, Romanos fala muito sobre fé. E quando fala-se de fé, fala-se de Abraão, pai da fé. Um homem que foi chamado por Deus quando não existia a Bíblia, quando não existiam os relatos que hoje nós temos para crer no Senhor. E Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu te mostrarei. E Abraão creu no Senhor e assim ele fez. Só aí já é um passo de fé incrível, né? Vamos combinar. E esse homem cheio de fé viveu experiências com o Senhor de coisas sobrenaturais, da qual é relatado na palavra de Deus na Bíblia. E esse trecho aqui que eu li para você mostra ali um Deus que traz vida aos mortos, um Deus que fala de coisas que não existem como se elas já existissem, porque ele traz à existência aquilo que não existe ainda. E eu era uma pessoa assim, eu estava morta espiritualmente. E Deus trouxe vida a essa morta. Ele colocou uma fé em mim que eu reconheço que é totalmente vinda da parte dele, e ele coloca essa fé em nós. E eu tô aqui porque eu preciso te lembrar que pro nosso Deus não há impossíveis. Eu não sei o que você está passando, o que você tem vivido, mas eu sei que há momentos que precisamos crer no Senhor de todo o coração. Abraão creu em Deus de todo o coração. Deu passos orientado pela direção do Senhor. Deus, ele não disse assim: vai para tal lugar, lá tem tal lugar, lá tem tal pessoa te esperando. Não, o Senhor, ele deu simplesmente uma ordem: sai da tua terra e da tua parentela. E no caminho o Senhor, ele foi mostrando e conduzindo Abraão. E eu sei que Deus tem nos chamado, me chamou há alguns anos atrás. Tem pessoas que já estão na caminhada como eu, e Deus ali dia após dia mostrando e conduzindo, nos conduzindo porque Ele é fiel. Mas tem pessoas aqui me ouvindo que Deus está chamando: sai da tua terra. E isso pode representar: sai daquilo que hoje tu crê. De repente alguma crença, alguma religião, porque Jesus Cristo, Ele é o nome acima de todo nome. Ele é tudo. Placas de igreja, denominações não nos salvam. Quem salva é Cristo Jesus. A palavra dele é acima de todas as coisas. E tem pessoas aqui que de repente estão ouvindo esse chamado: sai da tua terra. Sai desse lugar que tu criou até hoje, que tu nasceu. E vem andar por fé naquilo que eu estou te mostrando e estou te conduzindo. Leia a palavra de Deus. Mas aqui, o que mais me chamou a atenção foi no versículo que diz: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu. Contra toda a esperança é aquilo, sabe? A esperança que tu tem
Quando ela não tem mais, quando não há mais a esperança, isso é crer contra toda a esperança. Quando é impossível, quando realmente o cenário é totalmente improvável. E o Senhor nos chama para esse lugar de fé que não é fácil, mas só se experimenta milagre quem crê contra toda a esperança. Quem crê quando o médico diz assim, não tem mais jeito. Quem crê quando o seu marido ou a sua esposa, com quem você tem uma aliança, é casado, olha para você e diz que não quer mais, que o casamento acabou, mas você crê que família é um projeto de Deus e você vai buscar em oração e você vai crer contra toda a esperança, contra um cenário de morte, de vale de ossos secos. Crer contra toda a esperança é quando você vê o seu filho envolvido no lamaçal do pecado, envolvido na marginalidade, na criminalidade, de repente alguém que você criou na igreja, mas você permanece crendo contra toda a esperança, porque a tua esperança é Cristo Jesus e para ele não há impossíveis. E daí estamos aqui falando de Abraão, um homem que recebeu uma promessa de que seria pai com 75 anos de idade. Só que no momento que ele recebeu a promessa, já era assim algo muito improvável e difícil, porque ele e a esposa dele já eram idosos. E Abraão, ele foi ter o cumprimento dessa promessa aos 100 anos de idade. Gente, realmente assim, ele creu contra toda a esperança. E Deus cumpriu a promessa de que ele seria pai de multidões, de que ele teria uma descendência abençoada. Deus cumpriu. Demorou 25 anos para que ele visse o cumprimento da promessa. Sim, no caminho ele errou. No caminho ele tentou ajudar Deus, quando a gente enxerga ele e Sara se envolvendo ali com Agar para ter um filho, como se fosse uma barriga de aluguel. E a confusão que isso trouxe, porque Deus não ocultou os erros de Abraão, as ações humanas que a gente também comete tentando ajudar Deus. Mas o Senhor é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. E esse vídeo hoje é para te convidar a crer no Senhor de todo o teu coração contra toda a esperança. Contra algo que para ti é impossível Deus fazer, Ele faz. De repente estou falando aqui com pessoas que sabem que tem coisas para mudar em sua vida, que já entendem de acordo com a palavra que é pecado e não estão conseguindo se desvencilhar dessas situações. Mas eu quero te dizer que você pode crer de todo o teu coração que Jesus faz a obra. Leia a Bíblia, ore, clame ao Senhor, peça para Ele te limpar e te purificar, porque o sangue de Jesus nos limpa e nos purifica de todo pecado e Ele faz essa obra. Ele nos transforma. O que você precisa é crer contra toda a esperança. Deus, Ele faz o impossível. E Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Assim diz a palavra de Deus. Amém? Você tem conseguido crer contra toda a esperança? Tem conseguido ir além daquilo que os teus olhos conseguem enxergar, do que o cenário grita para ti? Eu quero nesse momento estar orando com você. Fecha seus olhos. Santo Deus, obrigada, Senhor, por nos lembrar da fé de Abraão e por nos lembrar que Ele é o nosso Pai na fé, que Ele creu contra toda a esperança, Senhor, e muitas vezes os nossos olhos nos enfraquecem espiritualmente porque acabamos vivendo pelo que estamos vendo, e fé é viver pelo que cremos. Em nome de Jesus, aviva a nossa fé nesse dia para que nós possamos crer em Ti. Santo Deus, se tem pessoas aqui que estão crendo contra toda esperança, fortaleça-as nisso. Que elas possam permanecer confiando em Ti, no Teu amor, na Tua graça, na Tua bondade e no Teu poder. Deus é poderoso. Santo Deus, eu te peço que se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida completamente a Ti, que nesse momento, Senhor, prostre-se em oração e clame, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus, te reconhecendo como Senhor e Salvador, e assim inicie a sua jornada, saindo da sua terra, daquilo que crê uma vida toda e confiando no Teu chamado, Senhor. Pai, restaura famílias. Senhor, provê aquilo que os Teus filhos e filhas precisam. Faz sinais e milagres extraordinários, Senhor.
na vida daqueles que estão crendo em Ti. E eu tenho aqui algo para te dizer. Enquanto eu oro, tem gente que diz assim, eu não estou crendo mais, não tenho fé. Deus não vai fazer porque eu não estou crendo contra toda a esperança. Quero te dizer que se você está vendo esse vídeo até agora, você está crendo sim. A sua fé está desse tamanho, menor que um grão de mostarda, mas é o suficiente para Deus fazer. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a incredulidade na tua vida e que você passe a ver pelos olhos da fé e creia contra toda a esperança. Amém? Se essa palavra te abençoou, compartilha com alguém, inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito e querendo Pai, até o próximo vídeo.